Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Rodrigues e mais uma vez estamos no nosso vídeo aqui, tratando sobre dados. Na verdade, essa playlist ela é composta por vídeos que trata a comunicação com dados. E eu trago temáticas para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Então, o tópico de hoje é pontos da história com dados. E para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para você que já é um cientista de dados, você que está começando a trabalhar com dados, mas principalmente para você que já sabe manipular dados e analisar técnicas, você que já é capaz de fazer suas primeiras análises. Então, esse conteúdo dessa playlist é dedicado para você que faz isso, que trabalha já com dados, já teve seu primeiro contato. Por quê? Porque aqui eu estou partindo do pressuposto que você já tratou seus dados, que seus dados já estão ok. Se você ainda não se enquadra nisso, pode assistir o vídeo, mas eu lhe indico fortemente que você assista a nossa playlist, que vai ser disponibilizada apenas para tratamento de dados, para você que está iniciando aí nessa carreira de dados e IA. Então, o que na verdade os pontos da história de dados, por que isso é importante? Isso é importante porque analise o seguinte: você está trabalhando com dados, então você fez aquele tratamento inicial, aquelas transformações iniciais que estão lá na fase de exploração com dados. Antes da fase de exploração com dados, tem a fase de coleta de dados. Então, se você já passou pela fase de coleta de dados, pela fase de exploração de dados, fase de obter insights, de você das descobertas que você fez com seus dados, o próximo passo natural é como você vai vender essa história de dados, ou seja, como é que você vai criar todo um contexto, como é que você vai criar as narrativas em cima dos dados para que seus insights tenham valor. Então, para que isso seja feito, você precisa aplicar técnicas e conseguir identificar qual é o ponto de partida dos seus dados. Aqui eu vou apresentar uns, que são os pontos de história com seus dados, ou seja, como é que você conta uma história e qual será o seu ponto de partida. Claro que isso não se limita a apenas um. Você, na sua história, pode usar um desses que eu vou lhe mostrar, ou mais de um. Então, fica a critério e a depender dos seus dados, da sua regra de negócio. E o primeiro que tem é mudança ao longo do tempo. E como é que seria isso? Imagine que você tem dados históricos das vendas de determinados produtos. Então você tem lá, no primeiro ano vendeu X, no segundo ano 2x, e terceiro ano 3x. Aí no quarto ano você vendeu menos 1x, ou seja, ficou em débito. E você pode pegar, se você analisou seus dados, descobriu isso como insight, como é que você mostra isso para começar a contar a história? Então, estou sugerindo esse tipo de gráfico, um gráfico de barra, onde você tem aí a tendência de queda e você pode destacar essa tendência de queda, porque essa é a mudança ao longo do tempo, ou seja, você vinha em um crescimento ou em uma queda e começou a aumentar, ou você vinha em um crescimento e caiu. Exemplo, foi seu número de vendas estava estável, aumentando ali, de repente caiu bastante, ou seja, é uma mudança que ocorreu ao longo do tempo e você precisa investigar isso. Ou se suas despesas estavam diminuindo e de repente aumentou, isso é um ponto de mudança. Esse tipo de gráfico que vocês estão vendo seria um gráfico interessante para mostrar essa mudança ao longo do tempo e como é que você vai trabalhar as estratégias para resolver esse insight que você descobriu. O outro tipo são os relacionamentos. Imagine só que você pode ter dois comportamentos que estão lá trabalhando de maneira relacionadas e você consegue identificar essa relação e a força dessa relação pode melhorar na sua produtividade, no seu ganho de rendimentos, na redução das suas despesas. Então, quando você, cientista de dados, vai vender isso,
Por exemplo, você pode analisar, por exemplo, o aumento da quantidade de clientes, por exemplo, no período natalino, aumentou também a quantidade de vendas. Ou seja, você pode identificar se foi o período natalino que fez aumentar essa quantidade de pessoas e, consequentemente, a quantidade de vendas também aumentou, ou seja, estão relacionados, ou se isso foi ao acaso, ou se existe algum outro comportamento na sua análise dos seus dados que você pode identificar. Por exemplo, algumas informações que a gente já sabe, né, que é de praxe. Chegou o período de verão, o sol aparece, chove, fica intermitente, aumenta a quantidade de casos de dengue, por exemplo. É por causa de quê? Das bolsinhas d'água que aumentaram? Enfim, você pode estar relacionando esses dois tipos de conjunto. Então, esse é um tipo de gráfico que você pode fazer para apresentar a sua ideia, ou seja, um gráfico ou em linha ou gráficos que apresentem um relacionamento. Então, a dica é você destaca os dois comportamentos que você quer e começa a trabalhar em cima deles. Uma outra questão é o ponto de interseção, ou seja, você tinha um comportamento que estava lá indo tranquilamente e de repente esses duas variáveis elas se cruzam, e quando elas se cruzam você tem ali um ponto de intersecção que você pode parar para estudar, ou seja, por que determinado comportamento que antes era baixo cresceu e o outro que era alto diminuiu. E você pode analisar isso e analisar esse ponto de intersecção que, nesse caso, no fator histórico que eu estou apresentando aí para vocês, foi o ponto de virada de chave, ou seja, eu tinha um bom lucro e poucos clientes. Aí a quantidade dos meus clientes aumentaram e o lucro caiu. Por quê? Eu tinha muitos focos, por exemplo, da dengue, e poucas pessoas hospitalizadas. Depois aumentou o número e inverteu esse valor. Então você pode analisar isso. O outro questão é o avanço do projeto. Imagina só que você está fazendo análise de dados e em que você acompanha determinado comportamento. Então, vamos dar um exemplo. Violência, dados da violência. Então, os dados da violência vinham crescendo e chegaram até determinado ponto. E você pode fazer uma projeção que após o seu trabalho, que após uma política pública ativada, por exemplo, isso tende a crescer ou a diminuir. Então, você pode estar aplicando esse ponto da história, que é o avanço do projeto, nesse sentido. Então, isso pode ser um comportamento que aumenta ou um comportamento que diminui. Então, você pode estar tratando isso. Um gráfico ideal seria isso aí. Outro ponto de história que você pode abordar é a comparação e contraste, ou seja, você pode colocar dois gráficos de barra ou de coluna em que você apresenta um comportamento, por exemplo, o comportamento que ocorre atualmente nos seus dados, e pode apresentar um comportamento que, com alteração, com um trabalho nele, esse comportamento ele vai mudar, ou seja, aumentar ou diminuir, vai depender dos seus dados. Então, a comparação e contraste é isso. Você apresenta os gráficos dessa forma e você segue essa natureza de comparação e contraste o tempo todo. Você também pode partir do detalhamento. Então, o que seria o detalhamento? Você apresenta os dados de forma geral, escolhe o nicho que você quer e detalha ele. Por exemplo, os dados das contas públicas do nosso país. Então, você tem várias categorias de despesa. Aí você pode falar, não, só que eu vou focar em uma categoria de despesa específica. Você pode focar lá gastos com viagens e diárias, por exemplo. Você foca nisso e detalha todo o seu fundamento em cima disso. Então, você parte do macro para o micro, ou seja, você tem um grande contexto, você vai reduzindo conforme você vai contando sua história de dados, até chegar naquele pedacinho que você quer. E você tem também a redução de zoom. O que seria isso? Você começa lá no dado, esse é o contrário, percebam que esse é o contrário do detalhamento.
A redução de zoom, você começa lá do dado micro e vai expandindo e mostrando qual que é o seu impacto no todo. É o contrário no caso aqui do detalhamento. E você vem do todo para o micro e mostrando todas essas etapas. E na redução de zoom, você vem do micro e mostrando a cada passo como é que ele impacta nos dados totais. Nós também temos a aglomeração, que a aglomeração nada mais é do que você aplicar nos seus dados técnicas de clusterização ou técnicas semelhantes a esse processo, em que você mostra e destaca determinado grupo. Imagine que dentro dos seus dados você conseguiu destacar 3 grupos. Vamos supor, população brasileira, você pegou os dados lá do IBGE, você identificou que existe grupos de população brasileira distintos, ou por renda, por sexo, local que mora, ou faixa etária de idade. E você fala, o grupo que eu estou é esse aqui, dos mais 50, por exemplo. Aí você separa esses grupos, dá um foco especial para o grupo que você quer e vai fazendo relações com os outros grupos. Isso é uma técnica que se chama de aglomeração, que seria um ponto de história com dados. Então você mostra o todo e destaca um grupo específico para você poder estar desenrolando, ou seja, descrevendo todo o seu processo de história, construindo sua história inteira. E o outro que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o ponto fora da curva. E o que seria o ponto fora da curva? O ponto fora da curva são nossos conhecidos outliers, que é o quê? Você tem todos os seus dados se comportam de determinada maneira e você quer destacar apenas aqueles que fogem de todas essas regras. Então, por exemplo, aquele pontinho que eu estou destacando ali para vocês. E isso é muito importante, por exemplo, quando você vai trabalhar com dados bancários, coisas do tipo. Só dar um exemplo. A maioria das transações, elas não são fraudulentas. A maioria das transações bancárias, de Pix ou de qualquer coisa, elas são transações normais. Mas, eventualmente, tem uma transação fraudulenta. Então, nesses casos, o outlier, ou seja, o ponto fora da curva, é o dado de interesse. Então, você pode pegar o destaque desses comportamentos particulares e trabalhar nisso e justificar na sua história com dados por que eles não se comportam como os outros. Se fosse um caso de uma história de dados com dados bancários, você poderia aqui estar apresentando os casos fraudulentos e o que isso representa no todo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Pontos da história é uma técnica muito interessante para você iniciar o seu processo de contar a história com dados. Lembre-se de uma coisa, ninguém, além de você, conhece os seus dados mais do que você. Então, quando você vai apresentar seus resultados, seus insights para outros, esses outros precisam ser contextualizados. Existem técnicas poderosas para que você consiga apresentar esses resultados para outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.